O Jogo Aberto recebe a locutora do programa Hora do Blush. Com 33 anos de experiência, Selma Boiron fala sobre a primeira oportunidade de trabalho e os desafios que enfrentou ao longo da carreira. Selma, a sua primeira experiência na rádio foi na Fluminense FM. Sim. Você já pensava em trabalhar dentro desse universo? Na verdade eu tinha feito vestibular para cursar jornalismo, então eu já flertava assim com a mídia, mas nunca tinha imaginado entrar tão rapidamente e não pelo rádio. Minha ideia era trabalhar em jornal mesmo. A locução apareceu por mero acaso, acho que jamais vai acontecer outra vez, mas foi por um anúncio de jornal. E como foi assim? Você pegou, viu esse anúncio e falou, apesar de eu não ter experiência, vou lá. Você era jovem, na época não tinha experiência nenhuma em relação à rádio ou outra mídia, né? Nem pretensão nenhuma, mas o anúncio deixava isso muito claro, que queria pessoas que não tivessem experiência. Pedia só que tivesse o ensino médio completo, inglês fluente e boa voz. Os 2 primeiros eu sabia que eu tinha, o terceiro eu fui lá gravar um teste para ver se rolava bem. E li direitinho, na verdade era um teste de leitura, para saber se a gente lia bem e tal, tinha umas palavras estrangeiras no texto, mas nada muito desconhecido, só para ver como é que você se virava quando se deparasse com uma sopa de letrinhas. E fui bem, e daí fui selecionada. Dentre as selecionadas, eles iam tirar o time inicial da Rádio Fluminense, porque aí a gente precisaria aprender a operar a mesa, porque a gente ia fazer locução e operar ao mesmo tempo. Então precisava dominar aquela parte técnica. Aí eu dei por encerrada a minha carreira, falei, não vou aprender a mexer nisso. Mas enfim, acabei aprendendo, fui melhor do que algumas outras e fiquei com a missão de estrear a rádio. E nesse início assim de carreira, é bem que você já começou, né, com peso, sendo a primeira a estrear, a falar na rádio que estava sendo inaugurada, né, reinventada maldita. Como foi esse começo? Você achou alguma dificuldade? Todas. Em relação à parte de ser mulher, como você falou, ou tantas outras? Nossa, eu tinha dificuldade de tudo. Primeiro porque nós não tínhamos tínhamos um modelo que era a Mônica Venerabile, que ela já vinha da Fluminense AM, onde ela apresentava um programa infantil, mas ela, como fora do ar, ela tinha aquela atitude rock and roll que o Luiz Antônio Melo buscava nas apresentadoras da Fluminense. Ela virou o nosso modelo a ser seguido. Só que, claro, ninguém queria uma Mônica Venerabile cover, queria que cada uma achasse sua própria identidade, e isso foi o mais difícil. Porque você não ter parâmetro, você não saber se você vai soar masculina demais, porque o que ele dizia era que, como a gente apresentava rock and roll, ele não queria suavidade, ele queria garra. Então a gente era meio marrentinha no ar, mas tinha que tomar cuidado para isso não soar falso, não soar masculino demais. Já não bastasse que nos anos 80 a mulher era muito masculina, né? Usava ombreira, cabelo curto, roupa masculina. Então, ele não queria isso, ele queria que a gente não deixasse de ser mulher, mas mostrasse que a mulher tem um lado rock and roll. E isso foi meio difícil buscar. Aí eu acho que cada uma foi achando o seu caminho e acho que isso foi interessante. Se foi uma dificuldade, por outro lado, foi uma facilidade, porque também não tinha com quem comparar, gente. Então, se não tem comparação, o que você fizer tá bacana, entendeu? Se ninguém reclamou, tá bom. Vai aí que tá indo bem, né? Nessa época da Fluminense, você também trabalhou junto com a sua irmã. Isso te deu mais tranquilidade para enfrentar esse novo desafio? Não, parente é serpente. Não, assim, na verdade ela gostava de rock and roll. Os primeiros discos de rock que eu ouvi foram os dela, dentro de casa, mesmo sem gostar muito e tal. E quando eu fui trabalhar na Fluminense, ela delirou, porque ela falou assim, nossa, a rádio é demais, não sei o quê. E eu estava conhecendo o rock. Até então eu não conhecia rock. Então foi engraçado, porque ela que sabia tudo não era locutora e eu era, sabe assim? Então foi meio uma inversão de papéis.
E depois que eu fui para São Paulo, foi que a carreira dela meio que deslanchou como locutora aqui no Rio. Então era muito engraçado. No Rio eu era irmã da Sônia e em São Paulo ela era irmã da Selma. E ficava tudo certo. Em relação a essa dificuldade, até voltando que a gente falou antes, hoje há quem diga que ainda exista essa dificuldade no espaço da mulher como um todo, no jornalismo ou no rádio, mas qual é o paralelo assim, que você vê em relação aos anos 80, que você já até falou, e de hoje? Qual é o diferencial, ou que era mais complicado, ou problemas que tem hoje que nos anos 80 talvez não tinha e foram criados? Ai, é difícil. É difícil você comparar épocas, né? Porque é tudo diferente. Eu acho assim, hoje as pessoas já estão mais acostumadas a ouvir a mulher no ar. Então, porque até os anos 80 havia uma questão a seguinte, a mulher não passa credibilidade. Então, por exemplo, mulher não apresentava noticiário, não existia mulher na bancada do Jornal Nacional, por exemplo. Que, aliás, veio muito depois da gente entrar no rádio, veio lá para os anos 90, se não me engano, ou final dos 80. Mas tinha esse mito que mulher não tinha credibilidade, por isso não se usava muito voz feminina na publicidade, só quando era para fazer a vozinha de uma mãe, ou a vozinha da namorada, oi querido, obrigada. Mas não era uma coisa assim, a gente não era tratado como igual, como locutor, né? E acho até que durante um tempo isso permaneceu, porque as rádios até abriram espaço, mas assim, cada uma tinha uma mulher. Não tinha mais do que uma. Eu cansei de ser a única locutora nas rádios por onde eu passei. Assim, quer dizer, a abertura foi legal? Foi, mas não foi aquela Coca-Cola toda. Pode falar Coca-Cola? Pode. Então, assim, não era aquela coisa tipo, 50% do time é feminino e 50% masculino. Não, cada rádio tinha uma só. Entendeu? Então, a coisa foi muito lenta, muito morosa. Acho que as mulheres, não sei se animam um pouco com locução, ou se o fato do homem já ter o vozeirão, isso ajuda, contribui, não sei, mas continuo achando poucas mulheres fazendo locução. Você já fez muitas entrevistas com várias personalidades, você ainda sente aquele frio na barriga de quando você começou, de entrevistar um grande ator, um diretor, nesse programa, na Hora do Blush? A última foi Paul McCartney, eu quase desmaiei, e foi pelo telefone, não foi nem ao vivo. Se fosse ao vivo, eu acho que eu ia realmente desmaiar, de preferência no colo dele. Mas foi pelo telefone e foi uma emoção, é sempre uma emoção. Não importa o tamanho do artista, porque às vezes é uma pessoa de quem eu nem estou esperando tanto, mas no papo é tão bom que aí ela já cresce para mim, né? E me derreto toda quando o entrevistado chega lá e fala que ouve o programa, aí eu me derreto toda, aí é muito bom. Ainda falando sobre o ao vivo, então você publicou recentemente uma rede social que ao vivo só quem sabe faz. Você acredita que esse dinamismo da rádio traz até mais bagagem à pessoa que é do rádio, que faz o ao vivo, que tem erros e acertos a todo momento e pode acontecer qualquer coisa, falha técnica, enfim. Você gosta desse frio na barriga do ar, do ao vivo? Olha, eu costumo dizer que ao vivo tem uma grande vantagem. Você não vai repetir eternamente. Você fez, errou, paciência, passou, deu certo, que bom, ufa, acabou, acabou. Pronto, sua tarefa está cumprida. Acho dificílimo fazer ao vivo. Acho que poucas pessoas seguram a onda de fazer ao vivo por isso, porque você tem que lidar com o inesperado. Ontem eu estava entrando no ar, o programa de automação travou. E aí o que você faz? Caramba. Nada. Você reinicia o programa com a maior calma do mundo, porque é o momento que você não pode perder a calma, é o momento que você está ao vivo. Você está dando sua cara a tapa ali. Quer dizer, no meu caso, a voz a tapa. Mas o ouvinte não quer saber o que está acontecendo, se é um problema seu ou não. Ele quer saber que seja resolvido e que aparentemente fique tudo bem. Então, às vezes eu me desculpo, às vezes eu finjo de morta, passo batido, porque foi o que eu falei. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não vai ouvir de novo porque foi ao vivo. Eu prefiro ao vivo. Sempre. E o programa ele também tem um ritmo bem acelerado, né? Sim. Você chama convidados, fala com o ouvinte, dá notícia. Analisando profissionalmente, o que você acha que a Selma, da Hora do Blush de hoje, tem de experiência, assim, que a Selma da Fluminense FM não tinha? Uau, que difícil!
Bom, a Selma da Hora do Blush hoje tem 33 anos de distância da Selma da Fluminense. E eu acho que isso contou para eu chegar a apresentadora desse programa, porque por ser um programa de variedades, por ser um programa de opinião dos ouvintes, de participação popular e tal, você tem que ter muito conteúdo, né? Você tem que ter uma bagagem que só o tempo me trouxe mesmo, só as experiências diversas pelas quais eu passei que me possibilitaram. Se não fosse isso, eu acho que eu não estaria na Hora do Blush hoje. Sim. Então, acho que o que me trouxe até aqui foi essa perseverança e esse acúmulo de bagagem profissional mesmo. Hoje em dia, os jornais, os noticiários, eles estão usando muito o WhatsApp. Durante o seu programa, a gente sempre escuta você falando: ouvinte, mande mensagem pro WhatsApp. Você mesma lê as mensagens do ouvinte? Você tá ali tendo esse contato com ele ao vivo, na hora? Então, ou isso é pré-selecionado? Essa produtora que trabalha comigo, porque durante o programa eu estou operando também a mesa, né? Então não daria muito para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu até tenho um monitor do meu lado que ficam entrando as mensagens de WhatsApp, as de texto, e eu leio algumas. Às vezes eu leio até direto do monitor, ela nem imprime. Os áudios não tem como, os áudios vão para o estúdio para serem tratados, porque tem muita gente que grava do lado de música tocando, ou grava no ônibus, ou grava, sei lá, enfim, no meio da rua e faz muito barulho. Então, essa pré-seleção dos áudios que vão ao ar e a edição deles para que eles entrem já juntinhos e tal, essa edição é feita no estúdio e não passa por mim. Mas as de texto, eu tô no ar e tô lendo ali. Às vezes tem gente que manda só um oi pra mim, um boa tarde, é super legal isso. Qual foi a mensagem mais engraçada que você já recebeu, assim? Tem várias, mas por acaso ontem aconteceu uma engraçada. A gente estava falando sobre um estudo realizado no Reino Unido que garante que metade das mulheres tem um plano B. Para caso o relacionamento dela não dê certo, ela já tem engatilhado um outro sujeito, que seria um ex, um colega de academia, alguém do trabalho, e meu namorado ouvindo o programa, né? Nisso me entra no WhatsApp uma mensagem do filho dele, querendo saber se eu tinha esse plano B. Ai, meu Deus. Caramba. E eu respondi no ar que eu não tinha. E ele também aproveitou para me lembrar que era aniversário do Zico, porque a gente dá parabéns aos aniversariantes. E aí eu dei parabéns, enfim. Mas eu achei engraçada a mensagem dele. Você também tem um plano B? Eu falei, não, pode tranquilizar seu pai. Por enquanto estou no plano A. Que saia justa, né? Selma, muito obrigado pela presença. Obrigada. O Jogo Aberto está terminando. Você pode passar o horário do seu programa para quem quiser ouvir? Claro. Por favor, por favor. Para quem me ouvir no rádio, é 95,7, a frequência da Sul América Paradiso. Tem a opção de ouvir também pelo site sulamericaparadiso.com.br ou por aplicativo que tem para Android e iOS. O programa vai ao ar de segunda a sexta, das 5 às 7 da noite, e eu espero a participação de todos. Muito obrigado, Selma. Obrigada a vocês. O Jogo Aberto fica por aqui.